as pessoas no ambiente é o que vai provocar o resultado final. Mas quem conduz tudo isso? Fala aí, líder, tudo bem com você? Diogo Xavier aqui mais uma vez e eu quero compartilhar com você um princípio extremamente importante que eu vi aqui com o Carlos Ancelotti, o técnico da seleção brasileira, onde o pessoal perguntou se ele ia convocar o Neymar, se não ia, e você vai falar, pô, Diogo, isso é sobre esportes, aqui a gente fala sobre liderança, você vai ver que está totalmente conectado ao nosso assunto, porque o Carlos Ancelotti, de uma certa forma, está exercendo uma liderança junto com os jogadores da seleção brasileira hoje. E tem muito aprendizado de liderança nesse pequeno trecho que eu quero contribuir contigo aqui, nesse react que a gente vai fazer aqui. Créditos ao canal Fute 90 News. Um abraço aí para a rapaziada que fez esse material, que produziu esse conteúdo. E estamos aqui dando os créditos para quem reproduziu esse conteúdo aqui, tá? Pessoal, o que acontece? Houve uma polêmica muito grande do Carlos Ancelotti, onde perguntaram se ele vai convocar o Neymar ou não, o que o Neymar falou e tal. E aí os repórteres, eles gostam, né, de estimular um debate dentro disso. E teve um repórter que fez uma pergunta super interessante para ele, né? Quais são os critérios que ele considera para ele levar um jogador para a seleção brasileira? E o que a gente tira de aprendizado aqui, líder? Qual é a cultura que eu quero dentro do meu ambiente? Porque ele, como treinador, se ele não estabelece uma cultura dentro do ambiente dele, em algum momento esse ambiente vai se perder. Ele não vai ter ali o ambiente orientado ao resultado. E é o papel do líder construir essa cultura. O que é uma cultura é a forma como as pessoas pensam e agem dentro do ambiente. E se você acompanha o futebol, independentemente se você é homem ou mulher, você sabe que nos últimos anos a seleção brasileira não vem tão bem assim. E trouxeram, cara, esse cara foi treinador do Real Madrid, né? O último time que ele participou, o Real Madrid, um dos times que estão aí, que participa sempre da vitrine do futebol mundial. E trouxeram ele agora para ver se ele dá uma resgatada na seleção brasileira. E o que eu percebo claramente? A seleção brasileira tava, né, com ausência de líderes que têm posicionamento, de líderes que têm autenticidade, de líderes que têm posicionamento e coloca as cartas no jogo. Aí, de repente, você fala, pô, João, mas é difícil, tem todo um lobby por trás, a gente não sabe. Isso é o que acontece com os líderes dentro do mundo corporativo, cara. Às vezes você vai cair em ambientes que você não tem o controle, que você não tem ali o poder. Tá certo, o Carlos Ancelotti, de repente, ele é um cara que, pela posição que ele tá, ele até, acredito que ele deu a cartada dele. Ele falou, eu posso até ir, mas nessas condições aqui. Coisas que muitas vezes técnicos que vinham do nosso cenário brasileiro não conseguia dar essa cartada, né? E isso acontece com a sua carreira também. Conforme você vai crescendo, você vai evoluindo, você vai se sentindo necessário, ou você vai se tornando necessário para os ambientes, você pode negociar melhor como você quer atuar naquele ambiente, mesmo em uma cultura ruim. Se as pessoas estão precisando do seu trabalho, ou vai do seu jeito, ou não tem negócio, né? E foi, acredito, esse o cenário que favoreceu também o Carlos Ancelotti, né? Ele tem as cartas na manga, ele tem todo o poder de veto, vamos chamar assim, para opinar, para poder tomar as suas decisões, onde muitas vezes dentro do mundo corporativo nós não temos todo esse poder de veto, não é? Então, hoje ele pode opinar e tomar as decisões que ele quer, e ele determinou a cultura dele. Ele falou, para participar do meu time, a minha cultura vai ser assim, né? Então, quem tiver alinhado com isso, entra na seleção brasileira. Quem não tá, não entra. Vamos ver o que o repórter perguntou e o que ele respondeu aqui, líder. Achei bem interessante pra gente tirar bastante aprendizado de liderança aqui, tá? Você falou agora há pouco que tem cerca de 70 jogadores que podem estar na seleção brasileira. Daqui até a Copa do Mundo, qual o recado que você dá para esses selecionáveis? O que eles têm que fazer para ter chance de lá em maio aparecerem na lista final? Obrigado. Creo que tres cosas.
tres cosas. Uno, obviamente, a calidade. E creio que... Ó, a cultura que ele define. Terão 3 coisas que, se o cara quiser jogar a Copa do Mundo comigo, ele vai ter que ter. Primeiro, qualidade. Então ele já está definindo a cultura dele, né? Ele não vai trazer pessoas porque é amigo, porque vai ter uma pressão da mídia, porque vai ter isso ou vai ter aquilo. Ponto número 1. Qualidade. Se você assistiu o jogo da seleção brasileira com o Chile, é nítido a diferença de postura dos jogadores que estavam ali. Isso é cultura. A cultura que esse cara está construindo dentro do time dele para que o time dele performe. Agora, se eu trago pessoas porque é amigo de alguém, porque o fulano é isso, será que eu vou ter o resultado que eu realmente quero? Será que eu vou ter as pessoas certas no lugar certo? Então, primeiro ponto da cultura para ir para a Copa do Mundo, segundo Carlos Ancelotti. Ponto número 1, qualidade. Vamos ver os outros. Más o menos todos esos jugadores tienen calidad para estar no equipo nacional. He dicho, dice otro día, 100% físicamente. Ponto número 2, 100% fisicamente. Então, não adianta o jogador que não está 100% fisicamente querer ficar cavando uma vaguinha na seleção. Então, ele coloca as cartas na mesa. É a forma que ele gostaria que a cultura dele fosse formatada naquele ambiente. Esses jogadores, eles têm que ter consciência. Se eles quiserem participar dessa cultura organizacional, vamos chamar assim, dentro da seleção brasileira, ele tem que ter isso em mente, que ele vai ter que ter, primeiro, qualidade. Ele vai ter que ser bom tecnicamente para participar daquele time. Não é porque ele é amigo do outro jogador, isso e aquilo, que ele vai participar da seleção. Ponto número 2, 100% fisicamente. É um outro critério. Ou seja, a ferramenta de trabalho de um jogador de futebol, por exemplo, é o corpo. Se esse cara não cuida da parte física, em algum momento ele vai sentir, né? E tem muito essa cultura do Brasil, não, mas o cara tem talento. Quantas vezes você viu pessoas que têm talento ficar para trás? E aquele cara dedicado, esforçado, avançar. Isso é muito comum, é muito comum ver isso. Então, ele coloca aí um outro critério, que o jogador que quiser participar da seleção brasileira, se eu fosse jogador de futebol, por exemplo, eu já ia estar antenado nessas dicas do Ancelotti. Pô, peraí, o cara quer qualidade, o cara quer que seja 100% fisicamente, e vamos ver um outro ponto aqui que ele considera extremamente importante. É que encajem bem com o equipo, que joguem para o equipo e não individual. Esse aqui é o critério, na minha opinião, principal. E que muitas vezes, o que acontece muito no mercado corporativo? As pessoas são contratadas pela sua qualidade, por saberem usar muito bem a ferramenta de trabalho, mas elas são demitidas por não jogar pela equipe e ser uma pessoa individualista, muitas vezes, não é? Então, esse critério número 3 dele, ele fala o seguinte: jogar pela equipe e não individual. Cara, quem entender isso, analisa melhor quem está dentro do seu ambiente e deve continuar e quem não deve continuar dentro do seu ambiente. Olha só, você percebeu que ele estabeleceu critérios? Você percebeu que ele estabeleceu 3 pontos principais da cultura dele? E é inegociável isso. Se o cara não tiver qualidade, não participa do time, porque no final o que importa é o resultado. Se o cara não tiver 100% fisicamente, que é a ferramenta de trabalho dele, também terá dificuldade de participar de um time de alta performance. E o ponto número 3, jogar pela equipe e não individual. Do que adianta o cara ter qualidade, o cara tá bem fisicamente, mas é um baita de um individualista, não joga pelo time, cria conflitos dentro do negócio, dentro da empresa. Qual é a vantagem de ter uma pessoa assim no ambiente? Você atrapalha a sua cultura. Você não consegue conduzir uma boa cultura. Vai faltar posicionamento e liderança dentro do seu ambiente. Por quê? Porque a formatação da cultura foi formatada de uma forma equivocada.
trouxe pessoas para o time que está dividindo as pessoas. Do que adianta a pessoa ter talento, ter qualidade, ser individualista? Não participar os demais. Achar que sempre é ela que faz as coisas, sempre é ela que é a estrela do time. Quantos times a gente já vê aí no mundo corporativo se perder por isso? Será que no seu time hoje acontece isso? Se você tivesse que tomar uma decisão hoje, assim como Carlos Ancelotti tomou essa decisão para formatar a cultura da liderança dele dentro do ambiente, qual seria essa decisão que você deveria tomar hoje? Aí no seu ambiente, para que você pudesse estabelecer uma excelente cultura. Você percebeu os 3 critérios? Primeiro, a gente precisa ter qualidade. Se não tiver qualidade, não faz parte do time. Segundo, 100% fisicamente. E terceiro, jogar pela equipe e não individualmente. Pode ser que eu meto na escalação um jogador que pode ser tem menos qualidade de outro, mas é mais efetivo para o equipe. Olha só o que ele falou. Pode ser que o jogador tenha até menos qualidade, mas para o grupo ele é importante, porque ele agrega o grupo. Pode ser que em algum momento ele não entrega aquela qualidade que todos esperam, mas ele é um cara que une todos ali dentro. Isso é gestão de pessoas na veia, galera. É entender que as pessoas no ambiente é o que vai provocar o resultado final. Mas quem conduz tudo isso é o líder. É a mente desse cara aí que está conduzindo todo esse novo projeto. Provavelmente deram cartas brancas para esse cara para que ele possa trabalhar. Ô, cara, tá contigo aí. Toca do jeito que você acreditar. Por quê? Porque apertou, né? A situação apertou, a gente precisa dar uma solução. Trouxeram o cara. E aí o cara falou, vai ser desse meu jeito aqui. Se vocês quiserem, é assim, ele teve esse posicionamento muito provável, tá no contrato dele. Vai ter interferência na minha escalação? Vão interferir aqui? Porque se tiver, prefiro nem entrar. Porque às vezes é isso. Quantos profissionais às vezes entram num lugar que é um baita de um profissional, mas de repente não ficou claro o que ele vai poder fazer dentro do ambiente, o que ele não vai poder fazer. As cartas não ficaram claras na mesa. E aí o que acontece? Ele até é um excelente profissional, mas ele não consegue tomar as decisões que precisaria tomar. Porque, de repente, uma diretoria acima dele vai lá, uma diretoria meio atrapalhada, toma as decisões meio aleatórias, acaba abafando os talentos. Não é? Quantas vezes a gente vê isso acontecer no mundo corporativo? Então, fica aí como esse aprendizado, tá, líder, que o Carlos Ancelotti trouxe pra gente, eu achei extremamente importante, né, trazer aí para você, a gente trabalhar e pensar um pouco nisso. Então, se você tivesse que definir os 3 principais critérios para as pessoas trabalharem aí na sua equipe, quais seriam esses critérios? O do Carlos Ancelotti, no caso do futebol, foi qualidade, 100% fisicamente, jogar pela equipe e não de forma individual. Ou seja, o cara que quiser ser individualista não vai participar. Não vai entrar no time desse cara. Vamos ver agora, nos próximos capítulos, se ele vai manter essa postura e essa palavra dele. E jogar pela equipe, claro, não é? Que sem jogar pela equipe, do que adianta ter qualidade e estar 100% fisicamente? Time nenhum sobrevive nesse cenário. Qual foi seu principal aprendizado nesse tema de hoje, líder? Por favor, compartilha com um amigo, manda para as pessoas que você conhece. E não esqueça de seguir o podcast. Tem um botãozinho ali, aperta o botão seguir e ativa o sininho. Se você quiser participar da nossa mentoria, entra aqui na fila de espera, tem um link aqui embaixo. Clica nesse link, faz a sua inscrição, que alguém do nosso time, ou até mesmo eu, vou entrar em contato contigo aí pra gente poder bater esse papo. E se fizer sentido para você, quem sabe a gente inicia o nosso processo de mentoria, assim como diversos mentorados já passaram pelo nosso processo aqui, estão brilhando no seu cenário dentro das corporações aí, tá bom? Líder, espero você no próximo encontro. Compartilha com todo mundo. Até lá. Tchau, tchau.